Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje vamos falar de um assunto que eu gosto bastante, que é a filosofia política, uma das áreas da filosofia que trata essa questão da relação entre o indivíduo e o Estado, tá? Como que é tratada a questão do bem público, dos direitos civis, etc e tal, tá? Como que a política afeta a nossa vida, né? Esse assunto que muitos de vocês não gostam de debater, acham chato, acham que acaba em briga, né? Mas, né, tudo na vida temos que levar ao centro das ideias e tratar da melhor maneira possível e tentar entender um ou outro, né? Correto? Então posso começar? Vamos lá. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o contratualismo, tá? Ou o contrato social, tá? Os contratualistas, que é uma escola filosófica que nasceu na Idade Moderna, tá? Entre 1600 e 1800, tá? E que trata da questão muito ligada ao seu contexto histórico. Eu já falei isso algumas vezes para vocês, espero que vocês lembrem que todo o pensamento filosófico, tanto individual como da escola filosófica, ela nasce de um questionamento, tá? De uma questão ligada ao seu contexto histórico, um fato importante que afeta várias pessoas ou de uma indagação que merece alguma atenção, tá? Então, os contratualistas, que nós vamos falar dos três principais no caso, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, tá? Eles partem dessa indagação. O que pode legitimar um governo sobre nós? O que pode legitimar nós, indivíduos, deixar de lado as nossas totais liberdades, as nossas totais formas de pensar e dar poder, tá, ao governante, ao Estado, que através das suas leis, através do seu governo, das suas ações, da sua forma de pensar, tem algum tipo de controle sobre nós. Como que nós podemos entender a legitimidade de um governo sobre nós? Tá? E quais são as bases para a gente entender isso? Então vale lembrar, mais uma vez, o contexto histórico. Tá? Lembrando que a modernidade é um período marcado pela racionalização, as ciências em alta, a descoberta de novos mundos das Américas. A Igreja Católica ainda tem poder, ela tem um poder muito grande sobre a política, sobre os indivíduos, sobre os costumes, mas aos poucos a Igreja deixa de ser o centro da verdade eterna, do último ponto para se chegar a uma verdade, para a ciência começa a dar espaço, a ciência começa a ser ouvida, tá? A ciência começa a ganhar um destaque muito grande como a portadora da verdade. A gente sabe que René Descartes, filósofo francês racionalista, ele acreditava que a razão ela é capaz de levar o homem à verdade, e a razão ela é algo dotado por Deus, né? Deus deu a razão ao ser humano, ou seja, a capacidade de entender o que é certo, o que é errado, de compreender de forma lúcida e verdadeira como o mundo funciona. E essa razão que é o princípio da ciência. Tá? Então, a ciência tem um grande destaque nesse momento histórico. E foi esse movimento do racionalismo, desses pensadores que nós vamos destacar, em particular o John Locke e o Rousseau, que trouxe as luzes, né, as ideias, que trouxe o iluminismo, essa corrente de pensamento que traz luz às trevas, à ignorância, à falsa opinião, essa forma de trazer o homem ao âmbito da razão, não do achismo, não do preconceito, não do dogmatismo, tá? Mas
o homem entender a partir da sua razão, a sua capacidade de discernir o que é certo, errado, bom ou mal, verdadeiro e falso, a capacidade de levar o homem a um patamar nunca antes visto. Então se nasce aí um entusiasmo perante as ciências. Espero que vocês entendam isso, tá? E quando eu falo da razão sendo aquela que leva o homem a um novo patamar, nunca visto antes, a razão ela acaba por si em várias áreas, atingindo várias áreas, mas a política também é atingida. Em que aspecto? Todos nós sabemos que o absolutismo começa a ser questionado, tá? A monarquia absolutista. Professor, o que é isso, monarquia absolutista? Pessoal, monarquia absolutista é uma forma de organização política, uma forma de governo, em que um rei governa ou de forma absoluta, ou através do parlamento, com o auxílio do parlamento, e esse rei, ele tem a última palavra, no caso do absolutismo, tá? Ele manda por ele mesmo, ele tem o poder total para criar leis ou não, ele é o soberano final, tá? Então, na monarquia absolutista, o rei ele tem plenos poderes para decidir. Por exemplo, eu sou o rei da sala de aula, tá? Eu decreto que todo mundo tem que ir de rosa-choque no dia, toda terça-feira na escola e ninguém pode questionar. Tá? Se eu vivo numa monarquia parlamentarista, eu dependo da aprovação também do parlamento, um grupo de alunos que vai lá e decide, olha, isso não é o melhor para a gente. Tá? Então, a monarquia absolutista é isso, é o poder total nas mãos de uma pessoa só. E por que eu falo que a razão começa a questionar essa forma de governo? Porque a partir do iluminismo, dos racionalistas, da filosofia, das ciências, desse entusiasmo com a ciência, começa a questionar a autoridade divina herdada aos reis. Tá? Se eu mando vocês irem de rosa-choque na terça-feira, é porque eu recebi uma bênção divina de Deus, tá? O Deus da Bíblia, Todo-Poderoso, e que é passado de geração em geração, assim como meu pai teve esse poder, eu também tenho. Então, eu tenho o poder dado por Deus para mandar e desmandar, mesmo que eu cometa as maiores atrocidades. E a partir daí começou a questionar esse poder divino que se dá no sangue das pessoas. Por que nós temos que seguir um rei que manda e desmanda, às vezes até mesmo de forma cruel, tá? Com essa justificativa de que Deus deu a capacidade para essa pessoa governar como ele bem entender, né? E então começou-se a questionar isso, se realmente a monarquia absolutista é uma forma de governo real e porque a gente deve entender isso como um governo legítimo, tá? Então, quando eu falo de Thomas Hobbes, eu levo em conta também, falando de contexto histórico, tá? A Guerra Civil Inglesa, em que estava em pauta justamente isso. Qual que é a melhor forma de governo? Um governo onde o rei tem poder absoluto, ele deve governar como bem entender, porque senão vai virar bagunça, vai virar balbúrdia, tá? Se eu não mandar do jeito que eu quero na sala de aula, cada um vai querer fazer de um jeito e vai todo mundo mandar e não vai dar certo isso daí. Ou então, uma monarquia parlamentarista, em que eu tenho um parlamento, um conjunto de alunos que vão me ajudar a decidir o que fazer, a melhor forma de comandar a minha sala de aula, tá? Dividir o poder com esse parlamento aí. Então a gente está dividido nessa questão. Mas falando propriamente dos contratualistas, tá? Quais são os conceitos centrais trabalhados por eles? É a questão da passagem do estado de natureza para o estado civil. É através do estado de natureza que a gente chega num contrato social e passa para o estado civil. Professor, não entendi isso daí não. Tá falando muito difícil? Calma.
Calma, jovem mancebo, vou explicar para você. Segundo esses pensadores, antes de existir o Estado, mais uma vez, professor, está falando grego, o que é Estado? Estado nada mais é que a organização política e civil em que várias pessoas, no caso um país, tá, vive sobre o governo de uma única pessoa, um único governante. Ele pode ser monarquia, um rei, ou pode ser presidencialismo, como nós temos no Brasil, um presidente. E o poder está concentrado, tá, nessa pessoa que tem, através das leis, tá, a garantia de governar um país inteiro. Então, quando as pessoas deixaram de viver em pequenas comunidades, em pequenas sociedades isoladas, e começaram a viver de forma conjunta, um grande número de pessoas, e que já não bastava eles se reunirem em praças para fazer os combinados, para entender como vai funcionar as leis, etc. e tal. Então criou-se um sistema de identidade entre as pessoas através da língua, através da forma de pensar, através da cultura e através das leis, em que o único governante, não vários pequenos governantes, com leis diferentes, com formas de pensar diferente, e que esse governo ele mantenha a sua soberania, ou seja, ele não deve explicação para outros países, outros estados, e esse governante ele tem autoridade máxima para governar os seus indivíduos, né? Daí vale outra menção também, a diferença entre governo e Estado, né? Governo é passageiro, são as pessoas, e Estado é fixo, é uma forma de organização política que não muda, tá? Então, podem passar vários governos, mas o Estado ele continua pleno e soberano. Pode ser o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Dilma, o governo Lula, mas o Estado ele sempre permanece, que é a forma que nós nos organizamos, tá? Criamos a nossa identidade nacional, criamos a nossa forma de pensar e de seguir essas regras, essas leis, a nossa moeda própria, forma de vestir, etc. e tal. Tranquilo até aí? Espero que sim. Então, como que nós, seres humanos, passamos de seres vivendo isoladamente em pequenas cavernas, pequenas aldeias, sociedades, para viver nessa organização social que vivemos hoje sobre leis e sobre o governo de uma pessoa, tá? Então, os contratualistas eles têm em comum essa ideia de que o estado de natureza, vou começar por essa parte, que o estado de natureza se refere àquilo que o homem é, aquilo que o homem foi, a forma que o homem se organiza antes da sociedade que nós temos hoje. E por que o homem deixaria de viver esse estado de total liberdade perante a natureza, sem ser governado, sem ninguém mandar nele, para viver em sociedade? Simples. Esse homem ele tinha alguns problemas para começar. Tá? Primeiro que, referente à natureza, ele não tinha auxílio, ele não tinha ajuda de ninguém. Então, se eu vivia com a minha família numa comunidade isolada, em que eu não pudesse contar com ninguém para me ajudar, se aparecesse uma onça e ameaçasse a minha vida e da minha família, eu não poderia ligar para a polícia, ligar para uma autoridade, para o exército, para alguém tentar nos ajudar. Se eu fosse picado por uma cobra, eu não teria um hospital para levar, para me curar, um médico, nada disso. Então eu estaria dado a minha própria sorte. Então as pessoas deixaram até por uma questão de comodidade, né? Eu deixo de viver a minha vida em plena natureza e passo a viver em sociedade, com leis, organizações próprias, formas de pensar, deixo a minha liberdade total. Eu não posso fazer o que eu quiser numa sociedade, no estado civil.
No estado de natureza eu podia. Quero andar pelado? Vou andar pelado à vontade. Quero sair por aí matando tudo que é animal? À vontade também. Mas no estado civil não é assim. Se eu sair pelado pela rua aí, as tiazinhas vão ficar agitadas, as pessoas vão ficar impressionadas. Brincadeira essa parte, não sei. Mas, com certeza eu seria preso, porque eu estou descumprindo a lei. Então, o estado civil é você deixar a sua liberdade total para dar poder a um indivíduo, a uma organização, a um estado que cuida de mim e tem um poder muito grande sobre mim. Por que eu vou deixar a minha forma de viver livre na natureza para viver em sociedade? Porque o Estado tem que prover minhas necessidades básicas. Pelo menos deveria, né? Então eu deixo de viver em total liberdade para viver num Estado que garanta minhas necessidades básicas. Se uma onça tentar me matar, eu vou ligar para os zoonoses, ligar para o bombeiro, ligar para a polícia, ligar para o Batman e alguém vai me ajudar aí. Se uma cobra picou a minha perna aí, tem que ir no médico, tem que ter uma estrutura de saúde para me amparar. Se alguém tentar me agredir também, eu sei para quem eu vou pedir ajuda. Tá, então, estado de natureza mais uma vez, é a forma que os homens viviam anterior ao Estado e à organização social civil que temos. Tá? Eu sei que essa imagem é meio superficial, mas eu sempre falo para os meus alunos imaginar aquele filminho, Os Grudes, que é uma família que vive numa caverna, homens das cavernas, que morrem de medo de todos os perigos externos. Então é basicamente isso, eles têm liberdade para fazer o que quiser, mas o pai da família sempre está lá privando para que eles não saiam de casa, para que eles não sejam mortos, atingidos. Então eles ficam onde é seguro, dentro da caverna. Tranquilo? Então como que eu deixo de viver nesse estado de natureza, de total liberdade, para viver no estado civil? Por causa dessas necessidades básicas, desse amparo. Tá? O homem é um ser social que precisa sempre da ajuda do próximo para se dar bem, para sobreviver. E o que seria esse contrato social? Você falou até agora. O que é contrato social? Contrato social nada mais é do que esse contrato fictício, imaginário, simbólico, essa é a palavra mais adequada, em que todos nós, indivíduos, deixamos a nossa total liberdade de lado e damos o poder sobre esse governante. Esse governante deve prover as nossas necessidades básicas. Então, não fiquem chateados se vocês não assinaram nenhum contrato social, tá? Professor, eu nasci e não assinei contrato social nenhum, e aí? Por que eu tenho que seguir esse governo que está aí? Só faz coisa errada. Então, meus amigos, é um contrato simbólico, tá? Então, o contrato social é isso. É você viver em sociedade e se adequar à sociedade e responder ao governo através das leis, mas isso também tem uma coisa boa, que é garantir os direitos básicos. Tranquilo até aí? Eu vou deixar as especificações sobre cada pensador no próximo vídeo. Então, retomando o que nós falamos hoje, o contexto histórico dos contratualistas, do contrato social, ou seja, estamos falando de modernidade, onde a razão e a ciência estão em alta, e agora elas são portadoras das verdades universais, e que se começa a questionar, levar esse pensamento racional até para o âmbito da política, em que se questiona se os governantes, no caso os reis que governam de forma absoluta, essa capacidade de governar dada por Deus, tá, é algo legítimo ou não? E que formas de governo seriam mais adequadas e como que o Estado deve agir sobre o indivíduo? Essas questões a gente responde na próxima aula.
Espero que tenham gostado. Se inscrevam, deixem o like, dando uma de youtuber agora. Então, fiquem com Deus e até!